A terceirização dos serviços de saúde em Caxias do Sul tem preocupado a categoria de trabalhadores que fazem parte dessas atividades. Por isso, o convidado de hoje aqui no Jornal de Caxias é o Danilo Teixeira, presidente do Sindisaúde. Danilo, bem-vindo ao Jornal de Caxias. Muito obrigado pelo convite. Inicialmente, quero dizer que o Sindisaúde ele é totalmente contra as terceirizações, principalmente nos serviços de saúde oferecidos à população, porque ele precariza as condições de trabalho e precariza o próprio atendimento à população. A gente tem um exemplo da UPA Zona Norte que já começou terceirizada e mais recentemente o pronto atendimento 24 horas que pegou, não digo tanto surpresa assim, porque a gente sentia que podia vir algo nesse sentido, mas veio a notícia oficial de que também será terceirizado. Para os trabalhadores que o Sindisaúde representa, que são técnicos em enfermagem, entre outras áreas que depois tu explica melhor, o que isso pode representar, Daniel? Nós representamos os técnicos e auxiliares de enfermagem na UPA da Zona Norte, e ainda o pessoal de recepção e farmácia. Inicialmente, a terceirização ela precariza as condições, reduz salários oferecidos aos trabalhadores e um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que esses institutos, essas fundações que terceirizam o serviço na área, via de regra eles não têm nenhum patrimônio para indenização futura, se for o caso, e também não são muito chegados, a exemplo do IGH, o Instituto de Gestão e Humanização, que está fazendo a chamada gestão compartilhada, que a nosso ver é uma terceirização descarada, eles simplesmente não são chegados a cumprir a legislação. Vocês têm exemplos de outros locais, outras cidades temos que exemplos, eles atuam? No Rio Grande do Sul, o primeiro lugar que eles atuam é Caxias do Sul, através da UPA. Mas em outras localidades aí pelo Brasil, em outros estados, eles são bastante problemáticos. Tem inúmeras ações trabalhistas por sonegação de direito dos trabalhadores, e aqui em Caxias do Sul eles já começaram nessa mesma linha. Nós fizemos uma fiscalização na UPA no segundo dia de funcionamento, no dia 22 de setembro, onde podemos constatar inúmeras irregularidades, tais como nenhum trabalhador tinha contrato de trabalho, então de forma irregular, já estavam faltando medicamentos no segundo dia, entre outros direitos que até o presente momento a UPA vem sonegando aos trabalhadores que são previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, tais como auxílio escolar, adicional noturno, eles não estão pagando corretamente de acordo com a convenção e de acordo com a legislação. Então, uma série de problemas que nós até já propusemos uma denúncia ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho já foi ao local, inclusive autuou a empresa. E agora o processinho está em fase de recurso. E esses trabalhadores não têm as garantias, no caso ali nem contrato de trabalho tinham, mas se tivesse eles não têm as garantias do funcionário público, no caso. Exatamente, até porque a terceirização ela já, de cara, ela já precariza o salário dos trabalhadores, que ele chega a ser até 25% inferior aos trabalhadores concursados, na mesma função. Na UPA nós não temos a mesma função concursado porque ela é totalmente terceirizada, mas em outros serviços que a gente acompanha ali, eles ganham em média 25% a menos que os trabalhadores concursados, E isso que a gente está dizendo de precarização, a gente pode verificar em outros serviços de saúde. Podemos citar como exemplo a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, que ela terceirizou parte dos serviços de saúde, 60% do quadro de trabalhadores das unidades básicas de saúde, o postão 24 horas de Bento Gonçalves, eles são terceirizados. E lá, de tantos problemas que foram apresentados, a Prefeitura agora está indo na contramão daquilo que propôs inicialmente. Então, eles estão terminando os contratos com os terceirizados, estão abrindo concursos para tocar os serviços, dada a problemática que é a terceirização. E temos exemplos até de alguns hospitais de Caxias que terceirizaram parte dos serviços, e que também já voltaram atrás, justamente porque ele não dá conta da demanda, e é muito problemático, para o próprio tomador do serviço e principalmente para os trabalhadores.
E no caso do PA 24 horas, que vai ser terceirizado, qual é a expectativa, o que está sendo feito para, de repente, tentar, se é que tem como convencer o município a não fazer isso, o que dá para fazer, Daniel? A nossa expectativa ali é de que o poder público volte atrás dessa decisão, né? Haja visto aí os inúmeros problemas que a terceirização ali da UPA da Zona Norte está acusando em pouco mais de 60 dias, né? Recentemente, 60 dias, né? Então, a nossa expectativa aí é de que haja o convencimento das autoridades, do próprio Conselho Municipal de Saúde, né, que tem um papel muito importante nisso, né? E que a gente torce que não caiam na mesma conversa de gestão compartilhada, porque a gestão compartilhada nada mais é do que uma terceirização disfarçada, né? Até porque desde o dia 22, quando nós fizemos a vistoria, a inspeção lá na UPA, né, da Zona Norte, nós estamos tentando uma reunião com a secretária da Saúde, a doutora Deise Piovisão, e até o momento ela não sequer respondeu aos nossos contatos, né? Então simplesmente lavando as mãos, né? Não tem nada a ver com isso, né? A terceirização é isso, né? A terceirização é isso aí, o pessoal não tem muita responsabilidade, enfim. Né? Falando em responsabilidade, nas reportagens que o Jornal de Caxias publicou na internet, tem havido uma divisão nas opiniões na questão da terceirização. Muita gente tem essa posição, é contrária à terceirização, porque vai precarizar o trabalho, mas muitas pessoas comentam que é esse o caminho, porque em tese iria fazer com que os médicos, por exemplo, ou técnicos que às vezes se recusam a trabalhar, bater o ponto, com a iniciativa privada aí sim iriam trabalhar. Isso poderia acontecer, acontece, não, por que isso? Olha, eu discordo totalmente disso, né? Uma coisa, a gente reconhece que assim, ó, os serviços, o serviço oferecido à população, né, eu acho que ele é de boa qualidade, tanto na iniciativa privada quanto nos serviços públicos, né? No entanto, o problema ali, né, não é o serviço oferecido à população, e sim o que sofrem os trabalhadores, né, com essa precarização, né? Que falta tudo, gera muitas vezes até violência de parte do usuário contra a pessoa que está lá fazendo o atendimento por falta muitas vezes de estrutura, por falta de medicamentos e tal. Eu particularmente acho que não é o caminho por ali. Mas essa precarização também interferindo na vida do trabalhador, interfere na vida do cidadão também, que de repente vai ser mal atendido ou não tão bem atendido. Graças a Deus eu acho que a gente está bem servido de profissionais, né, profissionais conscientes aí que prestam um serviço de bastante qualidade, né? Apesar de não terem seus direitos assegurados, né, como deveriam. Mas eu particularmente acho que a população perde muito com a terceirização, né? A UPA da Zona Norte está começando agora, né? Postão 24 horas já é um serviço que vem há bastante tempo, prestando um serviço de boa qualidade, né? Não dá para se avaliar ali, porque para a população, muitas vezes o pessoal acha que, bom, eu estou esperando ali há 10 minutos, 2 horas, o serviço é ruim. Não é, né? É importante dizer que num serviço de pronto atendimento, tu atende urgências e emergências. Isso é prioridade, né? O restante vai encaixando de acordo com a demanda, com a condição, né? Então eu acho que não é terceirizando que a gente vai melhorar a qualidade, muito antes pelo contrário. Eu acho que se o prefeito municipal tivesse um pouquinho mais de habilidade, né, recebessem os profissionais médicos ou todo e qualquer profissional que é servidor público, eu acho que ele poderia evitar muito disso que está acontecendo, né? O que me parece ali é falta de diálogo, é falta de compreender um pouquinho na área da saúde, né? E nesse ponto, os próprios secretários que passaram poderiam ter dado, no meu ponto de vista, uma melhor contribuição, até por ser profissionais da área, né, com profundo conhecimento, né, e que me parece que não fizeram, né. Então, volto a repetir ali, não é, no nosso ponto de vista, com a terceirização que vai resolver os problemas. Com a terceirização, evidentemente que o município pode economizar um pouquinho agora, mas lá na frente vai pagar muito caro por isso, né. E paralelo ainda a essa onda de terceirizações, temos a reforma trabalhista que entrou em vigor ali do dia 11 de novembro. Eu vou te perguntar mais especificamente aos trabalhadores que o Sindisaúde tem sob sua responsabilidade, os técnicos de enfermagem, entre outros. Qual o maior impacto dessa reforma trabalhista para esses trabalhadores?
Olha, na nossa área ali, evidentemente que a reforma trabalhista ela veio na mesma linha das terceirizações, para precarizar os serviços, né, precarizar a condição do trabalhador, reduzir salários, reduzir distribuição de renda, né? Mas alguns pontos da reforma, aqueles mais polêmicos ali, na área mais operacional da saúde, tais como os técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, como a jornada intermitente, entre Por outros. exemplo, a jornada ele não intermitente vai... poderia estar em casa lá, o auxiliar técnico de enfermagem, aí é chamado só para fazer um determinado trabalho, vai receber só por aquilo. Tem como isso acontecer? Pela reforma tem essa previsão, mas eu não acredito que ela venha a vingar dessa forma, porque na área da saúde, cada setor, cada segmento, ele tem uma equipe de trabalho, né? E essa equipe ela está ali de pronto para atender a demanda que aparece muitas vezes naquele momento. Naquele né? momento, não tem como naquele até momento. A pessoa vir de casa. Exato. E um outro detalhe, a jornada intermitente, ela prevê que o empregado ele tem que ser comunicado com 3 dias de antecedência, com 72 horas de antecedência. Então, como é que uma equipe de UTI vai ser comunicado com 72 horas de antecedência que tal dia, daqui 3 dias vai ter um acidente de grandes proporções e tu vai ter que chamar essa equipe, né? Então, nesse ponto aí, a jornada intermitente, ela poderá ser aplicada talvez em alguma outra área, uma área mais burocrática e tal, né? Mas especificamente ali na operacionalização do serviço de saúde vai ser muito, a gente não não vislumbra ali que isso vai pegar, né? Que isso vai pegar, pelo menos né, nessa área. Né? Outros pontos que de repente podem interferir para os técnicos e outros profissionais? Olha, eu acho que o grande problema hoje dessa reforma ali, ele se dá na questão dos contratos individuais, né? Naqueles acertos individuais que a empresa poderá estar fazendo com os trabalhadores, né? No entanto, a legislação é um pouco conflitante, né? Porque ao mesmo tempo que diz que os acordos feitos individuais eles vão ter prevalência sobre aquilo que é da legislação, o artigo 468 da CLT ele não foi revogado, né? E ele não admite que qualquer alteração nas condições de trabalho venha em prejuízo do trabalhador, sob pena de tornar nula a tal alteração, né? Mas basta estar previsto para o outro lado ali, muitas vezes, se beneficiar disso, né, e querer tirar proveito dessa situação, né. Nós até já fizemos uma conversa com o nosso setor patronal, né, e até o momento eles também se mostraram, nesse primeiro momento, que não deverá haver muitas alterações na nossa área, né, mas a reforma está aí, né, o objetivo dela é beneficiar o empregador e em detrimento do prejuízo do trabalhador, né? Infelizmente, um dos objetivos também, segundo os dirigentes sindicais, é acabar com o movimento sindical. Muitos sindicatos já estão fechando, vão fechar, estão enfrentando dificuldades. Como é que o Sindisaúde está se preparando para enfrentar isso? Por exemplo, com o fim do imposto sindical, já é uma quebra grande da receita do sindicato. Sem dúvida nenhuma. Esse o objetivo foi de quebrar a espinha dorsal do sindicato, né? Porque é difícil tu fazer uma luta, né, sem tu ter a condição de fazer, né? Tu ter o financiamento dessa luta, né? Então a gente espera que os trabalhadores até se conscientizem disso, né? De que se com o sindicato a coisa não acontece muitas vezes exatamente como a gente gostaria e na velocidade que a gente necessita, sem a intervenção do sindicato ele vai ficar muito pior, né? O trabalhador, quando precisar, vai bater aonde? Se o sindicato tiver que fechar suas portas, né? O Sindisaúde, nós temos uma estrutura... Eu queria aproveitar, para fazer um encerramento, mas queria que tu aproveitasse para chamar os profissionais que podem se fazer parte do Sindisaúde, o que eles têm de benefícios, fala um pouquinho isso aí da estrutura que oferece ao trabalhador. Certo. Ao longo dos 42 anos de fundação do Sindisaúde, a gente teve inúmeras preocupações ali. Primeiro, com a luta dos trabalhadores pela manutenção e maiores conquistas, né, que representam um ganho para o trabalhador, e também em outras áreas. Nós temos uma área de assistência médica e dentária, nós temos colônia de férias, sede campestre, nós criamos uma estrutura
para dar conta daquela necessidade do trabalhador, né? Além de cuidar da sua saúde também, poder proporcionar a ele e os seus familiares alguns momentos de lazer, né? Então, e para manter essa estrutura, evidentemente que tu tem funcionários, tu tem gasto, tu tem manutenção, tu precisa de recursos, né? Nós estamos numa campanha de filiação, que ela é permanente, né? Mas, ao mesmo tempo... Quem é que pode ser sócio? Todos os trabalhadores de estabelecimento de serviço de saúde que não tenha, digamos, uma categoria diferenciada. Na nossa área, por exemplo, num hospital, numa clínica, nós não representamos os médicos, os técnicos de radiologia e os enfermeiros com formação superior, né? Todos os demais são nossos, né? Então a gente até, nós estamos uma campanha de conscientização do trabalhador, né? De que ele deve continuar contribuindo, né? E o sindicato ele vai ter a estrutura que o trabalhador quiser ter, que o trabalhador tiver condição de manter. São 20 e quantos municípios que o Sindicato de Saúde representa? Nós representamos 27 municípios na região da Serra. Aproximadamente quantos trabalhadores vocês representam? Em torno de 13 mil trabalhadores. Mas sócios? Sócios nós temos, dentro da média nacional, nós temos hoje 1.500 sócios. Né? Nós temos pouco mais de 10%, né? Que a média nacional é muito baixa, diga-se de passagem. Né? E agora tem sede campestre? Nós temos sede campestre, nós temos colônia de férias, né? E nós temos toda uma assistência médica e dentária bem interessante, né? Bem interessante, até para suprir essa necessidade aí que o nosso trabalhador, muitas vezes, se não é o sindicato a oferecer, não teria acesso, né? E são todos serviços de excelente qualidade. Muito bem, quero agradecer muito a tua presença aqui no Jornal de Caxias, Danilo, e sucesso aí nesses objetivos de conseguir manter a estrutura do sindicato e representando os trabalhadores dessa categoria aí no Sindicato de Saúde. Eu quero agradecer o espaço aí, estamos sempre à disposição. Aí para seja bem-vindo novamente, podemos conversar mais. Valeu. O Jornal de Caxias vai fazer um rápido intervalo e volta já, depois tem a previsão do tempo.